A paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai assistir essa live. Lembrando que ela vai ficar gravada no Facebook, no Instagram, vai ficar ali também no YouTube, né, nas mídias sociais. E o nosso intuito aqui é estudar a palavra de Deus, começando pelo livro do Apocalipse, e depois, se Deus quiser, fazer um estudo sobre o Espírito Santo, bem profundo, e depois fazermos um estudo de batalha espiritual, né, que é de suma importância, né? E nós estivemos ontem, né, na terça-feira, fazendo a parte 4, e hoje é a parte 5 do nosso estudo, né? Ontem nós ficamos ali na igreja de Pérgamo, né? Apenas na igreja de Pérgamo. E a gente viu quanto que rendeu ali a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela rende, ela se renova também a cada dia, né? Cada instante a palavra de Deus, ela se renova. Cada dia, pode passar anos e anos. Você pode ler o mesmo versículo, a mesma palavra, sempre vai trazer ali uma revelação diferente, uma inspiração diferente, algo novo, né? A palavra de Deus, ela nunca envelhece, ela nunca fica repetitiva, né? Ela sempre se renova, ela sempre está produzindo fruto para quem quer dele se alimentar, né? E hoje a gente vai ver aqui a respeito da carta à igreja em Tiatira, né? Se você tiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo lá em Apocalipse, no capítulo 2, lá no versículo 18. O Senhor Jesus, ele escreveu uma carta à igreja em Tiatira. E como eu disse, eu não vou entrar nos pormenores, né? Onde ficava a igreja, onde é o território dela hoje, já que essas igrejas aqui, elas não existem mais. A igreja, ela representa, as 7 igrejas, representa toda a igreja do Senhor Jesus em todas as eras até hoje, né? E também representa os tipos de cristãos que existem, né? E nós temos que estudar essas cartas e pegar as críticas que o Senhor Jesus fez e ver também se há esses erros em nós, e pegar também aquilo que o Senhor Jesus elogiou daquele povo, né? E trazer isso também para a nossa vida hoje. Gente, daqui a pouco, quando a gente chegar no capítulo 4, a gente vai entrar aqui numa parte muito forte. Vai falar a respeito dos últimos dias, do fim dos dias. A gente vai falar sobre o princípio das dores, sobre a grande tribulação. Você tem que entender uma coisa: a vida não vai permanecer para sempre nessa terra, isso aqui vai ter um fim. A era da igreja, ela vai acabar. O Senhor Jesus, ele vai arrebatar a sua igreja. E logo após disso, como nós cremos, vai acontecer um período de grande tribulação nessa terra. Mas antes disso, a igreja vai passar pelo princípio das dores, que é a terceira guerra mundial, e ela vai acontecer, e a gente vai ver também esse respeito, tá? Então nós estamos nos últimos dias da igreja. Não é tempo mais, nunca foi, né? Mas não é tempo de ficar brincando, de ficar dormindo na fé, de ficar com sentimentalismo, né? É tempo de focar no Espírito, focar na palavra e seguir em frente, né? E aqui o Senhor Jesus, ele diz o seguinte, lá em Apocalipse, no capítulo 2, lá no versículo 18, ele fala assim, ó: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, nós já vimos isso, e os pés semelhante a bronze polido, que representa o juízo, né? O bronze polido sempre representa o juízo. Os olhos do Senhor Jesus como chamas de fogo, né? Para consumir o pecado, para santificar aquele que o busca de coração, mas também para trazer juízo, né? Nós já vimos isso. Versículo 19. Jesus fala assim para a igreja de Tiatira: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Olha isso. O Senhor Jesus revelou aqui essa carta ao apóstolo João e ditou para ele, ele escreveu essa carta, foi mandada para o anjo da igreja de Tiatira, um mensageiro, presbítero da igreja.
E ele falou para a igreja: eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço, né? As obras, elas evidenciam a salvação, não são as obras que nos salvam, né? Mas as obras, elas são frutos da nossa salvação. Nós temos que ter obras, porque a fé sem obras, ela é morta. E a obra é praticar a palavra de Deus, a vontade de Deus. Jesus falou para aquele povo, e assim para todos nós hoje. Ele conhece, tá? Ó, conheço as tuas obras, conheço o teu amor e conheço a tua fé. Olha isso. Conheço as suas obras, conheço o teu amor e conheço a tua fé. Gente, o Senhor Jesus, ele conhece tudo. Ele sabe das nossas obras, sabe do nosso amor, ele sabe da nossa fé. Como ele diz aqui, eu conheço o teu serviço e a tua perseverança. Gente, não dá para enganar a Deus, não dá para enganar o Senhor Jesus, não dá para enganar. Às vezes as pessoas ficam, eu não sei o que está acontecendo, não sei o que eu estou fazendo, não sei. Não dá para enganar a Deus. Ele conhece tudo, ele sabe o quanto nós amamos ele, e amar Jesus é amar a palavra, né? O serviço é se dedicar, é abrir mão de si mesmo, né? Então ele sabe de todas as coisas. Ele falou para aquela igreja, ainda no verso 19, ó, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, né? Ele elogiando aquela igreja, ele reconhecendo aquela igreja, o amor, a fé, o serviço, a perseverança deles. Se tem uma coisa que parece que falta hoje, é a perseverança. As pessoas abandonam o serviço de Deus, a fé, o amor, elas abandonam tudo muito fácil, elas abandonam. Ela persevera um pouco em oração, se ela não alcançar o que ela está assistindo, ela abandona. Ela persevera um pouco no amor, ela tenta amar Deus, ela se dedica uma semana à palavra, a amar, mas acontece alguma coisa, ela abandona. Se tem algo, e as pessoas, elas insistem quando é para alcançar alguma bênção, quando é para socorrer alguém, mas a maior perseverança que existe, gente, é na comunhão. É perseverar para manter uma comunhão. E não só manter uma comunhão, como fazer com que ela cresça, né? Com que ela se desenvolva. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ó, o Senhor Jesus falou, tenho porém contra ti que vocês toleram essa mulher chamada Jezabel. Nós não sabemos se realmente o nome dessa mulher era Jezabel, ou se o Senhor Jesus se referiu a ela como Jezabel, fazendo uma referência à esposa de Acabe, né, que você encontra no Antigo Testamento. Jezabel se casou com o rei Acabe, e ali ela trouxe todo tipo de prostituição espiritual, ela corrompeu, perverteu todo Israel ali, porque Acabe tolerou aquela mulher que simbolizava a perversão, corrupção moral, espiritual, em todos os sentidos ele tolerou. Então o Senhor Jesus, ele declara que havia uma mulher ali, ou um espírito, né? O mesmo espírito agindo numa mulher e agindo dentro da igreja. E vamos ler de novo o verso 20. Ó. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Jesus falou que ela a si mesma ela se declarava profetiza. A si mesmo. O profeta é aquele que recebe de Deus e entrega para os homens. A profecia verdadeira não tem a ver com ter visão ou ter sonho. A profecia verdadeira é a revelação profunda da palavra. A gente vai ver isso no próximo estudo, que existem dois dons em relação à palavra de Deus. O dom da palavra de ciência e o dom da palavra de sabedoria, né? São dons que existem na palavra de Deus que tornam uma pessoa profeta verdadeiramente. Profeta é aquele que recebe de Deus e entrega para os homens. É aquela pessoa que ela tem a revelação sem nenhuma contaminação, né? Sem nenhuma sujeira, sem nenhuma influência demoníaca ou sem nenhuma influência carnal. Ela tem a revelação plena da vontade de Deus. E essa mulher a si mesma, ela se declarava profetisa. E aquela igreja tolerava com que ela ensinasse. Tolerava.
A igreja sabia das obras dela, via, mas ainda se intolerava, porque ela mesma se declarava profetisa. Gente, lá acho que no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, ele começa a falar sobre João Batista, né? Aí ele diz assim, que ninguém nasceu, dos nascidos de mulher, ninguém nasceu semelhante a João Batista. Aí ele olha para nós, você quer ver só, dá uma segurada aqui, ó. Abre lá em Mateus, eu não tinha separado essa palavra não, mas vamos aqui. Abre lá em Mateus. Aqui, deixa eu deixar marcado aqui que a gente já vai voltar em Apocalipse. Mas abrindo aqui em Mateus, nós encontramos aqui o seguinte. Se eu não me engano, capítulo 7. Deixa eu ver aqui onde está. Só um instante aqui. O Senhor Jesus falando, né, sobre João Batista. Aí depois ele olha para nós hoje aqui, né? Ele olha para nós e ele faz uma referência aqui, olhando para o futuro, né? Desculpa, é Mateus capítulo 11, tá? Mateus capítulo 11, lá no versículo 12, vai. Mateus 11, verso 12 diz assim, ó. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Contém a compreensão espiritual. A gente não vai desenrolar esses versículos hoje, tá? Versículo 16, ó. Aí Jesus fala assim, ó. Mas a quem hei de comparar a esta geração? Olha isso. Desculpa, né? Volta pro verso 11, rapidinho. Mateus 11, 11, ó. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Isso aqui também tem uma revelação profunda, mas que a gente não vai ver hoje. Só vou pegar só o começo. Jesus falou assim, dos nascidos de mulher, ninguém nasceu maior do que João Batista. Agora, lá no verso 16, aí Jesus ele olha para nós hoje. E ele fala assim, ó. Mas a quem hei de comparar essa geração? Aí ele responde, ele faz uma pergunta, mas a quem eu hei de comparar essa geração? Porque Jesus fez uma comparação de João Batista com Elias, né? Dois homens que, né, grandíssimos diante de Deus. Agora, versículo 16. Mas a quem hei de comparar essa geração? Ele mesmo responde, ó. É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos seus companheiros. Igreja, isso aqui é muito forte. Jesus, ele olhou pra gente hoje. Ele falou sobre João Batista, elogiou João Batista. Falou que dos nascidos de mulher ninguém nasceu maior do que ele. Só que ele falou assim, mas a quem eu hei de comparar essa geração? Essa geração nossa aqui hoje. Ele responde, é semelhante a meninos que assentado nas praças gritam aos seus companheiros, né? Era semelhante a meninos. Ele olha para nós hoje, assim como a Jezabel no passado, na igreja primitiva, Jesus fala bem claro aqui, voltando lá, ele fala assim, a si mesmo se declara profetiza. A si mesmo se declara profetiza. O que tem de gente hoje a si mesmo se declarando alguma coisa e fazendo questão disso. Fazendo questão de afirmar que é alguma coisa, que tem um título, que tem um cargo, que foi ungido por Deus para fazer alguma coisa. Aí Jesus falou lá, a quem hei de comparar essa geração? Ele falou, é semelhante a meninos. Mateus 11, 16, né? A semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos seus companheiros. Olha isso. As praças hoje é isso aqui, ó. A internet, televisão. As praças hoje, os homens hoje, as mulheres são como meninos. Nas praças, um gritando pro outro. Um gritando pro outro. Querendo gritar mais alto, né? Um querendo fazer mais barulho do que o outro, né? Assim como essa mulher aqui, pode voltar lá para Apocalipse, lá, Apocalipse 2, 2:20, né? Jesus falou que a si mesma essa mulher se declarava profetisa. Que tem de gente assim hoje, a si mesmo se declarando alguma coisa, fazendo questão de se firmar em alguma coisa, um monte de menino gritando nas praças um pro outro, né? Há uma bobagem, eu falo isso sempre na igreja, há uma bobagem tão grande da pessoa querer ficar falando, ó,
Você vai ver o que Deus vai fazer com você. Você está mexendo com a pessoa de Deus, não sei o quê. Você está falando contra uma mulher de Deus, contra um homem de Deus. Gente, mas que bobagem isso, que bobagem. Que bobagem. Até uns tempos atrás tem um amigo meu que estava pregando no Facebook e ele começou a rebater, porque algumas pessoas estavam postando mensagem na pregação dele falando contra ele, né? Ele começou a rebater. Aí ele começou a falar isso aí. Vocês estão falando contra o ungido de Deus, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei com ele, eu falei, irmão, que bobagem isso daí, irmão. Mas que besteira, você vai ficar falando pros outros que tá mexendo com o ungido de Deus, você não tem nada que se meter com isso. Sabe, isso é coisa de menino, isso é coisa de criança. Ficar como essa mulher assim mesmo se declarava profetisa. Eu não tenho que defender o que Deus me chamou para ser ou para fazer. Eu não tenho que defender nada disso, que eu sou pastor, que eu sou apóstolo, bispo, profeta, nada disso. E o que tem de gente hoje se declarando alguma coisa, né? Assim, e ela se declarava profetisa e a igreja tinha um medo porque ela se declarava alguma coisa, então eles permitiam que ela ensinasse. Então era uma igreja que não tinha discernimento espiritual. Ah, eu sou profetisa, então ensina aqui. Só que o que ela ensinava? Olha o versículo 20, ó. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Porque ela se declarava profetisa, eles permitiam que ela ensinasse, tinha medo por causa do cargo ou da unção que ela falava que ela tinha. Então toleravam o ensino dela, que era um ensino que trazia prostituição espiritual. Levava o povo a ficar longe da palavra, longe do Senhor Jesus, a comer coisas sacrificadas a ídolos, aos espíritos imundos, né? Falsos deuses. E ali aquela igreja tolerava isso, tolerava. Essa Jezabel aqui, ela venceu no grito, né? Eu me lembrando agora que algumas vezes eu estava na igreja na hora da reunião e chegavam uns profetas profetizando, aqui é a igreja. Aí uma vez que a gente passou no Itaim Paulista, aqui é a igreja da porta larga, aqui é não sei o que, as mulheres usam calça. Meu irmão era um senhor de idade com a Bíblia assim gigante. E eu fazendo a reunião ali, ele entrou e começou a falar. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu cheguei perto dele, assim, peguei ele pelo braço, assim, conduzi ele pra fora. E falando, eu falei, meu Deus do céu. Um monte de doido, gente. Um monte de gente. Aí vai eu ali baixar minha cabeça. Meu pai é um profeta que tá mandando, não sei o que tá mandando. Vocês têm que tomar cuidado, gente. Vocês têm que tomar cuidado com quem põe a mão na cabeça de vocês. Com que você tem que saber onde é a essência daquela pessoa, se ela tem a pureza da palavra, ou se ela tem contaminação de ego, de orgulho, de espírito maligno, que leva a prostituição espiritual, a corromper, né? Querer corromper a fé, que a nossa fé, tá escrito, acho que lá na carta de Judas, que a nossa fé ela tem que ser santíssima, né? A nossa fé é santíssima, que uma vez por todas foi entregue aos santos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas Jesus tinha isso contra aquela igreja, né? Versículo 21, ó. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. O Senhor Jesus deu tempo para aquela mulher da igreja se arrepender. Mas ela não quis se arrepender da prostituição dela. Ela continuou, né? Versículo 22. Aí Jesus fala, eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação. Olha isso. Grande tribulação não é a grande tribulação que vai vir sobre o mundo não, tá? Era uma tribulação terrível que estava vindo sobre aquela mulher. E estava vindo da parte de quem? Do próprio Senhor Jesus. Estava vindo sobre ela, né? Jesus falou, dê-lhe tempo para que se arrependesse, verso 21. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Jesus está falando assim, eu vou colocar essa mulher de cama, ela vai ficar em grande tribulação e todos os que com ela adulteraram. Olha isso, todos. Lá em Mateus 24, a gente vai ver isso mais pra frente, quando Jesus fala do princípio das dores, Jesus falou assim, verão muitos enganadores, muitos falsos mestres, um monte de coisa. Aí Jesus falou assim, vede que ninguém vos engane. Ele falou bem assim. Você sabe de quem que é a responsabilidade de você não ser enganado? É sua mesmo.
A responsabilidade é sua, não é nem do próprio Deus. A responsabilidade é da própria pessoa de conhecer a verdade, de ter uma intimidade com o Espírito Santo para ter a revelação do próprio Deus e não depender de homens, não depender de ninguém. Você tem que entender uma coisa. Todos nós precisamos ouvir pregação, ensinamento, estar numa igreja, ouvir a palavra que é ministrada ali pelo sacerdote. Todos nós precisamos. Mas a gente não pode depender do homem no seguinte, de ficar com aquilo que sai da boca do homem. Aquilo que sai da boca do homem, ela tem que ser ungido conforme a unção de Deus que está na nossa vida, tá? Eu costumo dizer que o Espírito Santo ele é como um filtro. Ele é como um filtro. Se você pegar não importa a água que coloque no filtro, se você tiver um bom filtro, a água vai sair dali limpa, né? A gente tem que ter esse entendimento. Então você tem que ter um bom filtro, irmão. Não importa se a pessoa explica muito ou pouco a palavra, não. Se a pessoa prega muito ou pouco, não importa nada disso, se é que existe isso. Não importa. Você tem que ter um bom filtro, né? Tem uma palavra maravilhosa que fala a esse respeito, que o Senhor Jesus ele fala para a igreja dele, aquela palavra do servo mau, se eu não me engano, do servo mau, que o Senhor Jesus ele fala assim, né, que ele recebeu a parábola dos talentos, né, que ele deu 5 talentos para um, acho que 2 para outro e 1 para outro. Aí o que deu 5 multiplicou, trouxe mais 5, o que recebeu acho que 2 multiplicou para 2, trouxe 4, né, o primeiro trouxe 10. Aí o que recebeu 1, ele fez o que? Ele enterrou. Ele enterrou. Aí o Senhor Jesus olhou para ele e falou assim, servo mau, você sabe que o seu Senhor é exigente. Aí Jesus fala bem assim, ó, você sabe que o seu Senhor, ele colhe da onde ele não plantou. Ele fala bem assim, né? Vamos ver se eu consigo achar essa palavra aqui, tá? De primeira, acho que é a parábola, aqui, tá aqui mesmo. Parábola dos talentos, né? Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, lá, a partir do versículo 14, a Bíblia fala sobre a parábola dos talentos, né? Mas, eu não vou ler todos os versículos, eu vou ler com você o versículo 26, né? Desculpa, o verso 24, vai rapidinho. Mateus 25, 24 diz assim, ó. Chegando por fim o que receberá um talento, né? Que os 5 já passou, né? O do que recebeu 2 também foi abençoado também, que trouxe mais 2. Verso 24. Chegando por fim o que receberá um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, e que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Olha isso. O servo mau da parábola representa, um alerta para nós hoje. O servo sabia que o Senhor era severo. Ele falou assim, eu sei que o Senhor é severo, né? Aí no versículo 25, ó, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu, né? Ele não multiplicou, mas ele enterrou na terra e depois devolveu. Verso 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Olha isso. Eu não vou entrar na outra parte com você, que isso aqui é material para outro dia, mas entenda uma coisa, eu quero que você entenda isso aqui, ó, versículo 26, ó. Respondeu-lhe, porém, servo mau e negligente, ó, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Aqui o Senhor Jesus está falando de Deus, do Senhor. Ele falou, ó, você sabe que eu ceifo aonde eu não semeei, e como ele diz aqui, e que, no verso 26, e que onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Gente, Deus, ele colhe da onde ele não plantou. E ele ajunta da onde ele não espalhou. Isso aqui é um segredo muito forte. Eu sempre, às vezes quando eu prego essa palavra, eu pergunto isso pro povo, às vezes quando eu reúno os obreiros, eu pergunto isso para eles, eu falo, olha, é possível a gente aprender alguma coisa com o bandido, com o criminoso, com aquele que cai em pecado? É possível a gente aprender alguma coisa com o perverso, com o ímpio? Aí todo mundo fala assim, não é possível, não é possível, não é possível. Aí eu mostro para eles essa palavra. Igreja, Deus, ele colhe da onde ele não plantou.
E você tem que entender que você tem que ter o mesmo espírito do seu Deus. Se Deus colhe da onde Ele não plantou, eu também tenho que colher da onde Ele não plantou. O que isso quer dizer? Ao invés de eu me escandalizar com uma coisa ruim de alguém, o Espírito Santo, meu filtro, vai fazer com que a água suja daquela pessoa, quando passa pelo meu filtro, se torne para mim uma água limpa. Ou seja, ao invés de eu me escandalizar, eu vou aprender ainda mais de Deus. Não aprender com aquela pessoa, não. Mas não, o propósito disso é o seguinte, dessa palavra é o seguinte: não importa a água que dão para você, se é limpa ou se é suja. O que importa é o filtro que você tem. Se você tiver o filtro, que é o Espírito Santo, a revelação de Deus, a capacidade de aprender do próprio Cristo, não importa, irmão, quem está pregando, não importa se desenrola muito ou pouca palavra, não importa. Sempre vai vir para você como água pura. Jesus foi bem claro aqui, ó. E o servo sabia disso. Ele sabia que ceifo da onde eu não semeei. Olha que maravilha isso. Igreja, Deus, Ele colhe de onde Ele não plantou. Então eu faço a mesma coisa. Você tem que fazer a mesma coisa. Em vez de você se escandalizar, em vez de você desanimar porque viu alguma coisa, viu um escândalo, não, aquilo ali vai me deixar mais forte. Vai me deixar mais forte. Ah, mas é o perturbado, é o filho do diabo. Não importa, irmão, eu vou aprender. E não é aprender com ele, não. Quer dizer, toda a besteira daquela pessoa vai me deixar ainda mais forte. Você tem que ter esse entendimento. Tá? Isso aqui é uma chave, que se você entender isso aqui, nunca mais se escandaliza com nada. E quando você vê coisas erradas dos outros, seja quem for, aquilo ali não vai derrubar você em nada, você vai aprender. O Espírito Santo vai te revelar coisas grandes, mesmo você vendo coisa errada dos outros. Mesmo você vendo escândalo, mesmo você vendo um monte de besteira, não importa. O Senhor colhe da onde Ele não plantou. E se Deus faz isso, mesmo o Espírito dele está em nós, e Ele nos dá também essa capacidade. Só que Deus, Ele vai agir em você conforme a tua fé. E a fé vem pelo quê? A fé vem pela palavra. Se você não conhece um versículo desse daqui, como é que você vai ter fé para isso? Aí chega uma hora que você vai ver tanta coisa errada que vai matar a sua fé, vai destruir você espiritualmente. Aí você sai da igreja, você escandaliza, você morre espiritualmente, você se revolta contra Deus. Sendo que mesmo aquela água suja que os outros produziram, passando pelo filtro que é o Espírito Santo que deve estar em você, torna para você uma água limpa. Torna para você uma água limpa. Ou seja, o Espírito Santo vai te revelar coisas na conduta daquela pessoa que ao invés de escandalizar você, vai deixar você mais forte. Ao invés de enfraquecer você, de te afastar de Deus, vai te levar para mais perto dele, né? Então volta lá para Apocalipse. Eu não abro mão dessa palavra de jeito nenhum, gente. Eu sempre pergunto, gente, dá para aprender alguma coisa com quem cai, ou a pessoa da igreja que agora está usando droga, voltou para o mundão? Não dá não. Dá. Ah, como dá. Dependendo do filtro que você tem, irmão, qualquer água se torna limpa. Qualquer mau exemplo, qualquer escândalo, em vez de matar você, vai deixar você mais forte, tá? Então lembra disso. Então voltando lá para Apocalipse capítulo 2, né? Jesus deu tempo para ela se arrepender. Ela não se arrependeu, né? Vamos ler o verso 22 de novo. Ó. Aí Jesus diz assim, ó: eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulterarem, caso não se arrependam nas obras que ela incita, né? Não só ela, mas as pessoas da igreja ali que estavam se corrompendo com ela também, iam ficar todo mundo de cama e em grande tribulação. Grande tribulação, por causa do que? Da prostituição, prostituíram a palavra, né? Corromperam o evangelho para eles, ali a fé deles foi corrompida, se sujou, né? Porque eles não tinham um bom filtro, era para ter o filtro que é a unção do Espírito Santo. A Bíblia fala, acho que na carta de João, que a unção do Espírito Santo, ela nos ensina todas as coisas, tá? Eu vou abordar isso com você no próximo estudo. Uma coisa é o batismo com o Espírito Santo, outra coisa é receber a unção do Espírito Santo. Unção significa capacidade. E a unção do Espírito Santo, ela vem antes do batismo. É a unção do Espírito Santo que ela nos ensina todas as coisas, ela nos revela tudo claramente, tá? Então o crente, ele precisa buscar a unção do Espírito Santo, que é a capacidade, o poder espiritual de discernir a palavra, discernir, de receber espiritualmente, de discernir o certo do errado espiritualmente. Pessoa sem a unção do Espírito Santo, ela pensa que tudo é de Deus. Ela pensa que todo mundo é de Deus. A pessoa se declara alguma coisa e a pessoa já baixa a cabeça porque tem medo. Tem medo porque a pessoa diz que tem
um ministério, diz que tem alguma coisa, aí vem logo depois a doutrina que prostitui o evangelho, aí a pessoa vai bebendo daquela água suja ali, porque a pessoa se declarou que era alguma coisa, era o caso da igreja aqui, né? Olha o verso 23. Matarei os seus filhos. Olha que coisa terrível. Quando Jesus fala assim, ó, eu matarei os seus filhos, não era só filho biológico dela não, tá? Eram as pessoas de dentro da igreja, que agora estavam absorvendo a doutrina dela. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Igreja, isso aqui é muito pesado, muito forte. O Senhor Jesus fala que eu vou colocar ela de cama, eu vou colocá-la em grande tribulação. E Jesus fala, tá? Matarei os seus filhos. Olha isso. Olha que juízo que Jesus ia trazer dentro da igreja de Tiatira. E outra palavra que você vai ver, acho que daqui a pouco também, Jesus falou assim, eu sou contra ti, virei contra vocês. As igrejas, irmãos, a gente tem que entender quem é Jesus, gente. Você tem que entender quem é Jesus. É ele que matou os filhos dessa mulher aqui, os discípulos dela. Foi Jesus que matou, tá? Não foi o diabo, não. E a outra palavra que eu li com você no estudo passado, Jesus falou, eu vou pelejar contra eles com a espada da minha boca. Olha isso. As pessoas, tudo que o diabo quer que você acredite que Jesus é bonzinho. O que é bonzinho? Jesus é bom. O que é bonzinho? Bonzinho é aceitar tudo de qualquer jeito. O diabo quer isso. Ele quer que a pessoa aceite que o diabo, Jesus é bonzinho, ele aceita tudo de qualquer jeito para fazer, que ele sempre vai estar lá. Ele não é bonzinho, irmão, ele é bom. Ser bom quer dizer ser bom na medida certa. Bonzinho quer dizer que deixa fazer a bagunça ali, não tá nem pra nada. E o diabo quer que a gente acredite nisso. Para que a pessoa bagunce, prostitua, faça o que quiser e ache que vai estar tudo bem depois. Aí depois não adianta ficar pedindo oração, não. Se a pessoa prostitui a palavra, prostitui o evangelho na vida dela, se ela se corrompe, fica seguindo um monte de doutrina doida, depois a pessoa começa a ficar perturbada e atribulada, aí, meu irmão, não adianta vir pedir oração, não. A pessoa tem que ver onde ela caiu, ela tem que ir para a doutrina verdadeira, que é a pureza do evangelho, sem contaminação nenhuma, e se acertar com Cristo. E tem um monte de gente nessa situação, viu? Um monte de gente assim. Ficar correndo de igreja para igreja pedindo oração depois não adianta nada. Você tem que entender. Jesus falou, eu vou matar os filhos dela. Você tem que entender quem é Jesus. Você tem que entender isso. Ele tem olhos como chama de fogo. Você tem que entender que ele não é bobo, não. Ele não é bonzinho, não. Ele é bom na medida certa. Você tem que entender dessa forma. Jesus tem compaixão. Compaixão é estender a mão para quem é sincero, para quem muda de vida. Ele não tem dó de ninguém, não. Ter dó é você deixar o outro fazer tudo, é você dar tudo de mão beijada para os outros. Então a gente tem que entender, as pessoas elas morrem de medo, né, do inferno. Elas morrem de medo dos espíritos malignos, né? Eles existem, né? Mas as pessoas morrem de medo deles. Mas igreja, a gente tem que ter temor a Jesus, tá? Tem que ter temor a ele, você não tem que ter medo de obra, de feitiçaria, de demônio, essas coisas não. Isso aí tudo existe, isso aí tudo é terrível. Mas você tem que temer a Jesus Cristo. Você tem que entender isso, tá? Continuando aqui, ó, versículo 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não porei sobre vós. Olha isso. O Senhor Jesus se dirigiu agora ao povo que não tinha doutrina, o povo que não tinha se corrompido, que está dentro daquela igreja. E como ele falou aqui, ó, verso 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Igreja, olha que coisa terrível isso. As pessoas dentro da própria igreja, prostituídas espiritualmente, na mente delas, ali eles começaram a conhecer as coisas profundas de Satanás. Uma pessoa dentro da igreja, mas o que envolvia ela era o inferno, era o mover maligno. Eles começaram a conhecer as coisas profundas de Satanás. Olha isso, não era mais
o Espírito Santo que ensinava a eles, mas são os demônios que ensinavam. Ó, tem uma palavra na Bíblia que Deus ele fala assim, ó, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé por acreditarem em espíritos enganadores e em ensinos de demônios. Eu não vou abrir não, mas você pode jogar na internet que você vai achar. Está escrito assim: muitos apostatarão da fé por acreditarem em espíritos enganadores e em ensinos de demônios. Agora nos últimos dias. Gente, os demônios, eles também ensinam a palavra. Só que você tem que entender uma coisa. Os demônios, eles deturpam a palavra. Eles deturpam. Eles tiram e eles acrescentam. Eles usaram a palavra contra Jesus Cristo lá na tentação do deserto. Só que eles tiraram, né? Eles usaram o Salmo 91, né? Que está escrito, né? Que o Senhor, teu Deus, dará ordem aos seus anjos para que te guardem. Está escrito assim no Salmo 91, em todos os seus caminhos. Quer dizer, os anjos de Deus só guardam uma pessoa se forem todos os caminhos de Deus. Fora do caminho, o anjo não guarda a pessoa, não. Agora, se você ler lá em Mateus, Marcos ou Lucas, quando fala na tentação do deserto, está escrito assim: o diabo falou assim para Jesus, porque o diabo falou para Jesus, né, se lança daquilo lá para baixo, porque está escrito, né? Aí o diabo citou a palavra do Salmo 91, ó. O Senhor dará ordem aos seus anjos para que te guardem e... Aí está na Bíblia assim, e 2 pontos. Aí embaixo está escrito para que não tropeces em alguma pedra. Só que aquela parte que está assim, em todos os seus caminhos, Satanás não falou para Jesus. Ele só falou e 2 pontos. Então você pode ler isso na Bíblia lá, tá? Satanás usou o Salmo 91, mas ele tirou a parte, em todos os seus caminhos ele tirou. Ele só colocou e 2 pontos. Ou seja, ele usou a palavra para incitar Jesus a fazer uma coisa, se jogar lá de cima. Só que quando fala em todos os seus caminhos, ele tirou aquela parte, para ver se Jesus ia obedecer. Como Jesus é o próprio verbo, ele sabe da palavra de Deus, então ele não, com certeza ele não fez aquilo. Agora, olha a importância da gente conhecer a palavra de Deus por inteiro. Porque os falsos mestres, os enganadores, os espíritos enganadores e o ensino de demônios, é isso, é deturpando, é tirando e acrescentando coisas na palavra de Deus, né? Então, é muito terrível. Então, Jesus falou para esse povo aqui, eles começaram a conhecer as coisas profundas de Satanás. Gente, isso aqui é terrível. Imagina, um povo prostrado de cama, em grande tribulação, e espiritualmente o único acesso que eles tinham eram as coisas de Satanás. E aonde que estava esse povo todo? Tudo dentro da igreja. Tudo lá, tudo perdido. Se os de dentro da igreja naquela época lá já estava perdido, imagina os de fora. Entendeu? Que não tinha a palavra com eles. Então, gente, olha a importância da gente guardar a nossa fé. Olha a importância da gente ter a compreensão, da gente ter a revelação profunda da vontade de Deus, né? Versículo 25. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Aí Jesus falou aqui para os fiéis: conserva o que vocês têm até que eu venha. Conserva. Gente, você não importa se você ainda vai viver 10 anos daqui para frente, 15, 50 anos daqui para frente, não importa. Conserva o que você tem, conserva aquela pureza do começo, conserva a simplicidade do começo. Sabe, tem uma palavra que fala assim, não vos afasteis da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Você tem que entender isso, não se afaste da pureza e da simplicidade que você deve a Cristo. A gente não pode se afastar disso, né? Conserva o que tem. Olha o versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha isso. Jesus falou ao vencedor, o que guardar até o fim, como ele diz aqui, as minhas obras. Gente, essa questão de obra aqui, isso aqui é muito interessante. Jesus falou ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras. Lembra daquela outra palavra que diz, a fé sem obras é morta? Lembra disso? A fé, ela tem que ser obras. E tem uma palavra que para mim está acima de todas. E uma boa parte das pessoas, ao meu entendimento, entende de uma maneira equivocada, né? Tá lá no Evangelho de João, o Senhor Jesus, ele fala assim, ó:
Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e ainda as fará maiores, porque eu vou para junto do meu Pai, né? Tá lá no Evangelho de João essa palavra. Lá é João 14, né? João 14, versículo 12, ó. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Gente, o que eu compreendo dessa palavra aqui? Jesus falou assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda as fará maiores. E muitas vezes, gente, a pessoa ela entende o seguinte: fazer as obras de Jesus é expulsar demônio, curar enfermo, orar para que os sinais se manifestem. Eu não compreendo dessa forma. Quando Jesus falou assim, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda as fará as maiores, isso diz respeito à busca, consagração, dedicação. Jesus falou, aquele que guardar as minhas obras. No meu entendimento, essas obras é uma intimidade com Deus, é investir na comunhão com Deus, expulsar demônio, curar enfermo e tal, outras maravilhas mais, tudo isso é consequência das obras, tá? Quanto mais obras uma pessoa tem, ganhar almas, evangelizar, santificação, jejum, prática da palavra, estudo da Bíblia, vivência, ou vida de oração, tudo isso são obras. Só que Jesus falou, fará as mesmas obras que eu faço. Aí o que é interessante para você pegar os 4 evangelhos e você estudar só vendo tudo que Jesus Cristo fez. As horas que ele passava orando, o jejum pesado que ele fez, as subidas dele ao monte, que ele orava horas e horas, né? Tudo que ele aguentou, que ele suportou, que ele resistiu, tal, tudo isso daí são obras. Tudo são obras. Só que ele falou assim, a gente vai fazer as mesmas obras e ainda a gente vai fazer obras maiores. Por que a gente tem que fazer obras maiores? Porque Jesus nunca pecou e nós pecamos todos os dias. Então as nossas obras têm que ser maiores do que as obras do Senhor Jesus. Obras é consagração, é dedicação. Não é nenhum versículo da Bíblia, né? Dobrar o joelho para orar quando está precisando de alguma coisa, não. Leia os 4 evangelhos, veja todas as obras de Cristo, tudo que ele fez. A dedicação, o sacrifício, a comida que ele comia, que era fazer a obra. Vida de oração, jejum, palavra, tudo isso aí são obras. Curar enfermo, expulsar demônio e outras maravilhas, isso é consequência das obras. Muita gente pensa assim, nessa palavra, né? Fará as mesmas obras que eu faço. Não é, vou ressuscitar morto, vou curar paralítico, ou não. Ressuscitar morto, curar paralítico, isso é consequência das obras. É consequência, isso é unção. Consequência das obras em direção a Deus, em direção à comunhão. Quando a gente chegar no estudo do Espírito Santo, a gente vai falar sobre as 3 plenitudes, tá? Elas estão lá no livro de Efésios, na carta aos Efésios. 3 plenitudes. A Bíblia fala que a gente tem que ser cheio de toda a plenitude de Deus. A Bíblia fala que a gente tem que ser cheio de toda a plenitude de Cristo. E a Bíblia fala que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Ali são as 3 plenitudes. Sermos cheios da plenitude do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Cada um é de uma forma, né? Não, os 3 são um só. Mas é possível sim sermos cheios do Deus Pai, sermos cheios do Deus Filho e sermos cheios do Deus Espírito Santo. Aí quando a gente chegar no estudo, a gente vai a fundo esse respeito, tá? Então já deixa isso pra você já, comece a estudar, gente. Compra uma chave bíblica. Existe um livro chamado Chave Bíblica. Você pode jogar aí na internet, Chave Bíblica, vai aparecer várias. Compra a mais espessa que você achar. Você vai pagar ali 30 e poucos, 40 reais. Compra a mais espessa. Chave bíblica, ela tem palavras-chave que tem, né, todos os versículos que vai aquela palavra. Exemplo, você pega uma chave bíblica, ela é, né, de acordo com o alfabeto, A vai até o Z. Aí você pega lá na letra S, aí você vai ver lá a palavra santo. Aí tem todos os versículos que falam sobre santo. Aí tem lá santidade, aí tem tudo na Bíblia que fala sobre santidade. Tudo. Aí você vai lá na chave bíblica, você pega lá Deus. Aí você vai tudo que fala sobre o Deus Pai. Aí tem lá Deus Filho, tudo que fala sobre o Deus Filho. Aí você vai lá Deus Espírito Santo,
tudo que fala sobre o Deus Espírito Santo. Aí você pega e estuda separadamente o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Aí você vai entender quem eles são. Eles são um só, um Deus trino. Mas você vai entender quem é individualmente, o que cada um faz, a obra de cada um, o poder pleno de cada um deles, a maneira de buscar cada um deles e de chegar ao coração de cada um deles. No estudo do Espírito Santo, se Deus quiser, eu vou falar sobre isso com vocês, tá? Então, olha a importância, gente. Olha a importância da gente conhecer tudo. Como Jesus falou aqui, né, em Mateus, Apocalipse, versículo 26 do capítulo 2, né, ó. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Gente, Jesus é o nosso exemplo de obras. Eu não tenho que ser fervoroso porque o fulano é, porque o Beltrano é, porque meu avô é, minha mãe é, não. Eu tenho que guardar as obras de Jesus. Você não tem que guardar as obras do pastor A, do pastor B, seguir, ser exemplo de alguém. Não, as pessoas têm que ser exemplo para as outras, sim. Mas isso é só no começo. Depois, quando você aprende a fé verdadeira, aí o seu foco, o seu exemplo tem que ser Jesus. As obras tem que ser de Cristo. E ele falou, ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, verso 27, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro. Gente, nesse versículo aqui, a gente vai voltar mais para frente nele, tá? Aqui é uma profecia a respeito do milênio. A gente vai ver isso mais para frente. O Senhor Jesus, ele vai habitar nessa terra. Ele vai transformar essa terra com a glória dele. Ele vai reinar aqui durante 1000 anos. E os salvos reinarão com ele aqui. Depois dos 1000 anos, Satanás vai ser solto, vai seduzir as nações, as pessoas de carne e osso que vão estar aqui, e elas vão se voltar contra Cristo, contra o acampamento dos santos, tá? Tudo está na Bíblia, tá? E a igreja que vai ser arrebatada antes de tudo isso, vai voltar com Cristo, um corpo de glória, para reinar aqui nessa terra aqui. Como foi o primeiro propósito de Deus, que o propósito de Deus não pode ser frustrado. O propósito de Deus era com o primeiro Adão, né, que era morar com o homem aqui nessa terra, aqui numa terra cheia de glória. Só que o homem se corrompeu, a gente vai ver isso mais pra frente. Acho que é a partir do capítulo 4 que a gente vai começar a ver isso, tá? Aí, o homem se corrompeu e esse propósito ficou, como que eu posso dizer? Ficou em suspenso. E a Bíblia diz, se você jogar na Bíblia, eu não vou abrir tudo agora, a Bíblia diz que Jesus Cristo ele é o segundo Adão. Você pode colocar isso aí, pesquisando na internet. Cristo, o segundo Adão, está no Novo Testamento. Jesus ele é o segundo Adão, ou seja, o propósito de Deus ele vai se cumprir. O segundo Adão, ele vai voltar. Ele vai habitar nesse planeta aqui, só com uma terra glorificada. Não vai ter corrupção, não vai ter sujeira, não vai ter nada. Vai ter pessoas que vão sobreviver da grande tribulação. A gente vai chegar nisso mais lá para frente. E essas pessoas vão se multiplicar durante 1000 anos. E o povo salvo de Cristo vai voltar com ele dos céus num corpo de glória. Tudo está na Bíblia. Só que vai reger sobre essas nações com um cetro de ferro. Aí nós vamos falar sobre isso mais para frente. Não vai ter misericórdia com o povo da terra. Aqueles que se corromperem serão regidos com cetro de ferro. E serão esmagados também na batalha. Aí a gente vai ver tudo isso mais para frente aos poucos, tá bom? Mas tudo isso tá na Bíblia, gente. Ó, eu aconselho você que está acompanhando a gente nesse estudo, leia o livro de Apocalipse e vai lendo. Cada dia aqui, a gente vai ler um pouco. Mas não fica dependendo só de ler aqui comigo, vai lendo, vai adiantando. Porque quando a gente for passando por aquilo que você já leu, vai ficar mais fácil para você compreender também, tá? Então, versículo 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, que é o próprio Senhor Jesus, que a gente vai ver isso mais para frente, tá? Versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor Jesus, ele vai dar para nós, para os salvos, no versículo 28, toda a autoridade que ele recebeu do Pai dele. Toda. Mas não é com esse corpo corruptível que a gente tem aqui, não. É com um corpo glorificado. Um corpo que nunca mais vai cair, nunca mais vai se sujar, nunca mais vai se corromper, nunca mais vai se encher de soberba, de orgulho, nada. No milênio, na volta de Cristo aqui, que ele vai reinar aqui com 1000 anos.
Da mesma forma que ele recebeu do Pai dele toda a autoridade, ele também vai dar para nós. Só que ali não vai ter soberba, não vai ter um se achando melhor do que o outro, mais do que o outro, nada disso. Os salvos vai receber um corpo de glória, e eu vou falar sobre isso com vocês mais para frente também, tá? Aí ele termina, né, versículo 29, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha isso, mais uma vez. Sempre ele termina dessa forma. Quem tem ouvidos, ouvidos espirituais, lembra? 3 vozes que falam com o homem, o coração humano, que a Bíblia chama de carne, e também sentimento, natureza humana caída, a voz dos espíritos malignos que influenciam o homem e a voz de Deus, do Espírito Santo que fala com o homem. 3 vozes. Para uma pessoa ter ouvidos espirituais, ela tem que matar as 2 primeiras vozes, tem que matar a voz da sua carne, seus sentimentos, seu coração humano, tem que matar tudo isso. E ela tem que matar toda influência maligna, ela tem que ser firme e forte para viver unicamente da direção do Espírito da verdade, que é a direção da palavra de Deus, tá? Então ele sempre fala isso, quem tem ouvidos para ouvir que ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá? Vamos aqui falar sobre a carta à igreja de Sardes, né? Apocalipse capítulo 3. Aí a gente termina nela por hoje. Ó, carta à igreja em Sardes. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 1 diz assim, ó. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que nós já vimos isso, né? E as 7 estrelas, que já vimos. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Olha isso, olha que coisa terrível. Olha como que o Senhor Jesus começou a carta para a igreja de Sardes. Conheça as suas obras. Vocês têm nome de quem vive, mas estás morto. Olha que coisa terrível. Nome de que vive. Servo, filho de Deus, cristão, santo. Tudo isso é nome de que vive, né? Um nome que liga a pessoa a Deus. Nome de que vive. Mas na verdade, aquela igreja, aquele povo estava como? Eles estavam mortos. Você vai ver daqui a pouco que poucas pessoas só estavam santificadas. Poucas. Mas a maioria da igreja estava todo mundo morto. Todo mundo morto. O salário do pecado é a morte. Toda aquela igreja havia se conformado com o pecado. Havia se conformado com a sua natureza humana. Toda aquela igreja. A gente é carne, a gente é mãe, a gente é pai, a gente é homem, Deus entende, a gente é fraco, ou seja, toda a igreja tinha se conformado com essa ideia. Então eles não lutavam mais contra o pecado, eles não se consagravam, não se santificavam. A palavra santo quer dizer separado para Deus, separado de tudo que é sujo. E todos eles estavam mortos porque eles se conformaram com uma natureza morta. Né? Acho que eu falei aqui, acho que foi na primeira parte, né, que eu falei sobre Adão, né? Primeiro ou na segunda, né? Que quando Adão pecou, ele morreu. Deus apareceu lá no paraíso, falou: Adão, onde estás? Eu já expliquei isso, acho que foi no primeiro capítulo do estudo ou no segundo. Quando Adão pecou, Adão morreu. Adão ficou sepultado espiritualmente, Deus não o via mais, né? A gente falou, por isso que Deus falou: Adão, onde estás? Porque ele havia morrido espiritualmente. Fisicamente ele continuou vivo ainda durante muito tempo, mas espiritualmente ele estava morto. E assim era a igreja de Sardes, né? Tinha nome de quem vive, mas estava todo mundo morto. Versículo 2, aí Jesus fala: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Olha isso. Jesus escreveu: seja vigilante, vigia com o que você fala, com o que você pensa, com o que você sente, meu Deus. Vigia com as suas reações, com como você reage. Aí Jesus falou: consolida o resto que estava para morrer, porque ainda tinha um povo salvo naquela igreja ali. Aí a ordem para o anjo da igreja foi essa: seja vigilante, pega o resto que estava para morrer e consolida aquele povo, trabalha com eles, aqueles que estão lutando para manter uma comunhão com Deus, né? Um remanescente fiel que sempre houve e sempre vai ter, um remanescente. Por mais que pareça que está uma bagunça a igreja de Cristo hoje, quando eu falo igreja não tem nada a ver com placa. Igreja é todas as placas. Por mais que pareça que está uma bagunça, uma guerra.
mas ainda existe um remanescente fiel. E Jesus falou, eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Olha isso. As obras daquele povo não eram mais íntegras, não era. Eram obras corrompidas, eram obras cheias de interesse, corrompidas, cheias de malícia, de maldade, de pecado, de projetos próprios, né? Gente, se você pegar na Bíblia, qual que é o segredo de Noé, todos eles, Noé, Abraão, Moisés, Davi, todo mundo, e em Cristo para frente também, os apóstolos, a igreja primitiva. Qual que é o segredo daquele povo, gente? Eles buscavam a vontade de Deus. Hoje, se busca a Deus para que Deus realize a nossa vontade. Hoje é assim. Aquele povo abria a mão da vontade deles para buscar a vontade de Deus. A obra deles eram íntegras. Agora hoje nós buscamos a Deus para que Ele satisfaça as nossas vontades, né? Então, quando Jesus fala, eu não tenho achado íntegra as suas obras na presença do meu Deus. Era tudo obra contaminada, tudo que eles faziam ali era algo contaminado, prostituído. Cada um pensava da sua própria cabeça, cada um pensava da sua própria mente, né? E isso é algo terrível, gente, algo terrível. Eu não posso pensar da minha própria cabeça, eu não posso pensar com a minha mente natural, com a minha mente carnal, parte humana, não. Eu tenho que pensar com a mente de Cristo. A Bíblia fala isso, nós temos que ter a mente de Cristo. Aí as nossas obras serão íntegras, né? Entre outras coisas, né? Versículo 3, ó. Aí Jesus falou para eles, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Olha isso. Ainda tinha jeito para aquele povo. Jesus falou para eles, lembra do que vocês têm ouvido, do que vocês têm recebido, guarda-o e se arrependam, arrepende-te. Ó, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Olha isso. Jesus falou, se vocês não fizeram isso, eu vou vir como um ladrão. Isso aqui não tem a ver com arrebatamento não, tá? Isso aqui não tem nada a ver com arrebatamento, isso aqui tem a ver com a hora da morte da pessoa. Jesus falou, eu vou vir como um ladrão, ou seja, sem misericórdia. Sem misericórdia. E Jesus falou, e de modo algum, não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Olha isso. Imagina Jesus Cristo falando para aquele povo, e serve para todos hoje. Jesus falou, se vocês não se arrependerem, eu vou vir contra vocês como um ladrão. E de maneira alguma vocês vão saber que hora eu vou vir contra vocês. Olha isso. A hora da morte daquelas pessoas seria Jesus Cristo vindo contra eles. Contra. Por isso que eu falo que a gente tem que entender claramente quem é o Senhor Jesus. A gente tem que entender isso. Mais uma vez aqui, ele falou, eu virei contra vocês. Virei como um ladrão. E de maneira alguma vocês vão conhecer que hora que eu virei contra vocês. Então, gente, a gente tem que entender isso. A gente tem que entender que Jesus, ele pagou o preço para salvar a igreja dele. O preço foi ele que pagou. Nós usamos, nós somos beneficiados, né? E nós não podemos deturpar a palavra de Deus, a vontade de Deus para viver da nossa própria cabeça, dos nossos próprios sentimentos, né? Agora você imagina Jesus Cristo vindo contra as pessoas dentro da igreja, vindo contra. Ele não é bonzinho não, ele é bom, ou seja, bom na medida certa. Imagina ele vindo contra você, hein? Quem é que vai poder te ajudar? Quem? Quantas pessoas fica desesperada, pede oração para todo mundo, ela está sendo moída. E muitas vezes é o próprio Jesus vindo contra aquela pessoa. Por quê? Porque ele deu tempo para ela se arrepender, ela não se arrepende. Eu costumo dizer o seguinte, ó, o pior lugar para você se esconder é dentro da igreja, onde a palavra é pregada. Pior lugar que existe. Pior.
A Bíblia diz, se você pode jogar aí, você vai achar, o juízo de Deus começa pela sua própria casa. A Bíblia diz que o juízo começa dentro da própria casa, depois o juízo vai para as pessoas do mundão, tá? Então eu costumo explicar o seguinte na igreja: o pior lugar para se esconder dentro da igreja, o pior lugar que existe. Por quê? Porque antes dos olhos de Deus ir para fora para julgar o povo de fora, ele julga o povo de dentro. E quando ele olha para dentro, onde a palavra dele é pregada, e vê que não há arrependimento, vê que não há mudança, aquela pessoa, ela vai ser consumida antes do ímpio que está lá fora. Aí eu costumo dizer isso aqui, ó: você quer viver no pecado, quer viver errado, saia fora da igreja, vai viver no mundão, faz tudo o que você quiser. Ai, não vai ter problema para mim não? Vai, com certeza vai. Mas você vai ter vai chegar para você um pouquinho depois. Mas vai ter fogo do mesmo jeito. Agora, o pior lugar para se esconder dentro da igreja, não é lugar para se esconder. Onde a palavra é pregada não é lugar para se esconder, é lugar de mudança, é lugar de transformação. Jesus falou para aquele povo ali, ó: eu virei contra vocês. Você pode ver aqui que em todas as cartas aqui, ó, de nenhum momento Jesus fala dos ímpios de fora, dos pecadores de fora. Ele escreveu cartas para a igreja, elogiando e repreendendo, falando que vai matar os filhos, que vai colocar de cama, que vai colocar em grande tribulação, que vai pelejar contra ela com a espada da boca, como nós lemos aqui ontem. E tudo isso ele está falando contra quem? Eu vou pelejar contra vocês com a espada da minha boca, com a palavra. Vou prostrar de cama, matarei os seus filhos, virei contra vocês. Tudo isso ele está falando para quem? Para quem está dentro da igreja dele. Igreja, quando a gente fala igreja, não é um salão, um templo, tá? É onde a palavra dele é pregada, onde as pessoas se juntam para meditar na palavra e onde são chamados de filhos de Deus, os cristãos. E quando eu falo igreja, significa isso. Tá? Então ali. Então o pior lugar para se esconder, gente, é dentro da igreja. Não é lugar para se esconder. Não é se esconder, é no sentido de estar ali e não se arrepender. Esconder é no sentido de estar ali e não mudar. Jesus vai dar um tempo para se arrepender. Aí imagina uma hora que Jesus vem contra aquela pessoa como um ladrão. Irmão, não tem oração de ninguém que vai poder ajudar aquela pessoa. Ninguém. A Bíblia diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Então tem que tomar muito cuidado com Jesus, viu? Com Jesus. Continuando. Uma coisa importante. Tem uma palavra na Bíblia que eu não vou abrir agora, que eu não vou encontrar de cabeça, mas você pode jogar aí, que fala assim, tá no Antigo Testamento. Deus fala assim: as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Então você pode jogar aí. As minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. A Bíblia fala bem assim. Então a palavra de Deus, ela faz bem para quem anda retamente. Agora, para quem não anda retamente, a palavra é juízo, a palavra é peso, né? E, meu Deus do céu. Versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Olha isso. Jesus olhou para aquela igreja e falou assim: vocês têm em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Poucas pessoas que estão aí. E essas pessoas andarão, como ele diz aqui, não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. Quando a gente chegar na carta à igreja em Laodiceia, que depois tem a Filadélfia e depois tem a última, que é a Laodiceia, a gente vai falar sobre vestiduras, tá? Eu não vou abordar isso agora não, mas a gente vai falar sobre vestiduras. Vestes brancas, vestes de salvação, né? Aí deixa a gente chegar na última carta aqui. Aí na próxima estudo é a carta à igreja de Filadélfia e depois Laodiceia. Aí eu vou abordar sobre vestiduras. Mas Jesus olhou para aquele povo e falou: eu tenho aí em Sardes poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras. Essas pessoas andarão de branco junto comigo, porque são dignas, tá? Olha isso, hein? Não é por dó não, tá? Não é por dó não. Ele vai me aceitar porque ele tem dó. Não. Jesus foi bem claro: essas pessoas vão andar de branco comigo, porque elas são dignas. Foram fiéis, pagaram preço, não se corromperam, não foram no barulho do mundo, de ninguém. Não se acostumaram com a sua natureza pecaminosa, não aceitaram a sujeira, a imoralidade que os outros tinham lá dentro da igreja lá. Não aceitaram.
não se importaram em ser julgadas, porque a maioria ela estava todo mundo contaminado. Então imagina como que eles não zombavam dos outros que estavam santo. Eles não se importaram não. Pode zombar, pode dar risada, pode falar que é crentão, que é não sei o que é santão. Né? Hoje em dia tem um monte de gente assim. Esse povo que faz isso hoje dentro da igreja, esse povo nem faz ideia que eles estão enquadrados aqui, ó. Eles estão enquadrados com essas pessoas. Jesus está dando um tempo para eles se arrependerem, mas eles se tornam escarnecedores, né? Mas esse povo aqui, eles foram fiéis. Poucas pessoas, tá? Jesus falou, esses vão andar de branco comigo. Olha que honra, hein? Porque são dignos, tá? Não dá para enganar Jesus não, viu? Conheço as tuas obras, ele conhece as minhas. Não dá para enganar não. Dá para enganar o homem? Com certeza. Dá para enganar o sacerdote, o pastor, o bispo? Ah, lógico, com certeza dá. Dá para enganar. Agora não dá para enganar Jesus de jeito nenhum. Só vai andar com ele de branco, no céu, na glória, andar com Cristo para sempre, em toda eternidade, desfrutar de todo o conselho, porque ele é onipresente, ele vai estar com você, ele vai estar com bilhões ao mesmo tempo, para sempre. Andar com ele por todo... a gente vai falar isso mais para frente, gente. Todo o universo, as muitas moradas, meu Deus. Não vejo a hora de chegar nessa parte com você, de falar sobre o universo, falar sobre galáxia, meu Deus do céu. Tanto de planeta que tem fora, tanto de galáxia que tem fora, que meu Deus do céu, muitas moradas. E ainda mais acima disso que ainda é o terceiro céu. Imagina desfrutar de tudo isso daí andando com Jesus de branco. Imagina isso. Por quê? Porque a pessoa foi digna. Porque a pessoa foi digna. Então a gente se empenha para isso, se empenha, né? Versículo 5, para terminar, e o 6, o 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Lembra no estudo, hoje eu estudo parte 5, você lembra de ontem? Terça-feira, parte 4? Nós falamos que o Senhor Jesus falou para a igreja em Pérgamo que o vencedor ele vai dar uma pedrinha branca e nela é escrito um novo nome, que representa uma nova história. Lembra que nós falamos sobre isso, que a gente tem que se empenhar para deixar o nome do livro da vida? E Jesus falou assim, ao vencedor de maneira alguma apagarei o seu nome do livro da vida. A gente vai abordar isso mais para frente, uma doutrina errada. Ah, uma vez salvo, sempre salvo. Mas de jeito nenhum, irmão. Uma vez salvo, se a pessoa... lembra da doutrina de Balaão? A doutrina dos Nicolaitas? A doutrina de Balaão e dos Nicolaitas era essa doutrina. Você pode fazer o que você quiser com o teu corpo, que a tua alma vai estar sempre salva. Olha que doutrina maldita. Mentirosa. Né? Uma vez salvo, sempre salvo, coisa nenhuma. Uma vez o nome no livro da vida, ele pode ser apagado sim. A pessoa pode se corromper sim, ela pode se sujar sim. Ela pode negar a Cristo com as obras dela. Jesus falou bem claro, eu li com vocês aqui, ó. O vencedor, aquele que guardar as minhas obras. Eu acabei de ler com você no versículo 26 do capítulo 2. Aquele que guardar... Ó, o versículo 26 do capítulo 2, ó, o vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Muitas pessoas não vão guardar até o fim as obras de Jesus, elas vão desandar. Elas desandaram, elas voltaram para as obras do pecado tudo de novo. O porco voltou a se revolver no lamaçal. Gente, é uma loucura esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo. É uma loucura esse negócio. Que guardar até o fim as minhas obras. E aqui no versículo 5 do capítulo 3 de Apocalipse, ó, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. De modo nenhum eu vou apagar o nome do livro da vida de quem? Do vencedor. Aquele que foi digno até o fim. E agora os que se corromperam terão o nome apagado do livro da vida. De maneira nenhuma vai apagar o nome do livro da vida do vencedor. O que ficou digno, o que teve vestiduras brancas, o que se limpou, o que guardou até o fim as obras de Jesus. Agora é aqueles que não guardaram, aqueles que se sujaram, aqueles que se corromperam, o nome vai ser apagado. Isso aqui é uma verdade explícita, ó. Entenda isso aqui. Verdade explícita. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida.
Isso é uma verdade explícita. De quem o nome nunca vai ser apagado do livro da vida? Do vencedor. Agora, a verdade implícita, o que está implícito no texto? Aquele que não é vencedor, aquele que se perdeu, aquele que ficou pelo caminho, aquele que não guardou as minhas obras até o fim, aquele que se sujou. Isso é uma verdade implícita. Esse vai ter o nome apagado do livro da vida. A palavra de Deus tem duas formas de você interpretá-la. A verdade explícita, que é o que está no texto, e a verdade implícita. Aquilo que o texto não diz, mas está implícito no texto. Se o vencedor não vai ter o nome apagado do livro da vida, então aquele que não for fiel até o fim, aquele que não for o vencedor, ele vai ter o seu nome apagado do livro da vida. Você não pode fazer o que você quer com o seu corpo, desandar em pecado. Ah, Deus só quer o meu coração. Isso é conversa fiada, irmão. Isso é doutrina de demônio. Eu discuto isso aí com quem quiser. E não é só nessas passagens, não. Tem um monte de palavras na Bíblia. Isso é doutrina de demônio. Eu tenho que guardar as obras dele até o fim. Eu tenho que manter fiel até o fim. Eu não posso corromper minha mente. Eu não posso ter prostituição espiritual. Comer coisas sacrificadas a ídolos. Jesus falou aqui, eu li para você. Isso aí não é comer pão lá da macumba, não. Não é comer galinha de macumba, não. Comer coisas sacrificadas a ídolos, irmão. Ídolo não é só espírito maligno, não. É viver em função de dinheiro, é viver em função de beleza, de vontade sexual, de um monte de coisa. Tudo isso é coisa sacrificada a ídolo, uma lista imensa aqui, que a gente vai ver um pouco isso aqui mais lá pra frente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aí ele fala no versículo 5, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Igreja, olha isso. O Senhor Jesus, ele fala que o vencedor, ele vai confessar o nome daquela pessoa diante do Deus Pai e diante dos seus anjos. Olha isso. Agora você acha que isso aqui é para qualquer um? Você acha que isso aqui é de qualquer jeito? É de qualquer maneira? O próprio Senhor Jesus vai confessar o teu nome diante do Deus Pai, diante dos anjos. Você acha que isso aí é com qualquer pessoa que vive de qualquer jeito? Que vive de qualquer maneira e fala que tem uma fé em Deus, que tem uma crença em Deus, mas vive de qualquer jeito? Mas você vai ver quando a gente chegar na igreja de Laodiceia, que a gente vai falar mais aqui sobre santidade, sobre comunhão. Você vai ver só. Não é de qualquer jeito não, gente. Tá? Versículo 6 a gente termina. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo, ele fala com as igrejas. 7 igrejas que estavam na Ásia. 7 igrejas. Uma carta escrita para cada uma. Hoje essas cartas são para nós, a igreja de Cristo. O Espírito fala com a igreja. Repreendendo, de uma certa forma elogiando. Conheça suas obras, sua fé, seu amor, sua perseverança. Aconselhando. A gente tem que ler e estudar para ver os erros do passado e não cometer os mesmos erros. E ver tudo que eles acertaram e lutar para ser do mesmo jeito. Tá? A gente tem que ser a semelhança da igreja que está na Bíblia aqui, ó. O nosso padrão é a igreja que está na Bíblia. Não a igreja que os homens fazem, a bagunça, a prostituição que existem no meio dos homens, que os homens deixam entrar dentro da igreja. A Bíblia fala lá em Efésios 6 que a nossa luta é contra principado, potestade e dominadores. Principados são os espíritos malignos que ficam nas regiões celestiais. Eles ficam organizando todo o esquema diabólico no mundo todo, todo tipo de maldade, corrupção, tudo no mundo todo. Principado, resumidamente. Potestade luta contra a igreja e dentro da igreja, para corromper e prostituir a igreja. Dominadores, a gente vai ver isso mais pra frente, dominadores são homens, dominadores são pessoas. Essa Jezabel aqui, ela era uma dominadora. Ela si mesmo se intitulava profetisa, ensinava e corrompia a igreja lá. Dominadores são pessoas. Quando a gente chegar no estudo de batalha espiritual, eu vou abordar isso aqui com vocês. Tá? Então o Espírito Santo, ele diz às igrejas, a gente tem que lutar. Quando a gente chegar no estudo de batalha espiritual, eu vou ver com vocês que existem 11 tipos de principado. 11. Tá tudo na Bíblia, tá?
11 tipos de principado, está tudo descrito na Bíblia, que lutavam contra Israel, os jebuseus, um tipo de principado, os filisteus, os egípcios, 11 tipos de principado. E eles continuam até hoje nas regiões celestes, atuando no mundo, atuando, lutando contra a igreja e junto das potestades, tá? São os poderes nas regiões celestes. Então a gente vai ver isso mais para frente. Então, gente, veste o capacete da salvação, que está lá em Efésios 6, na armadura. A gente vai ver isso também, veste o capacete da salvação. A unção do Espírito Santo para te revelar a palavra. Busca ela, se humilha, persevere na meditação, abra jejum para Jesus falar com você, ore, bata na porta que é a palavra de Deus é a porta do reino, bata nessa porta para ela se abrir para você constantemente e não deixa nada corromper, sujar e contaminar a palavra, não vá na conversa de ninguém. Lembra que eu falei esses dias aqui sobre os crentes de Bereia, que eles eram mais nobres que os de Tessalônica? Porque eles receberam a palavra com avidez e eles examinavam as escrituras para ver se era como Paulo estava pregando, o apóstolo Paulo, hein? Para ver se era como ele estava pregando, tá? Então a gente tem que ser dessa forma, tá? Vamos ficar por aqui hoje, tá? Hoje é no sábado nós voltamos ou na sexta-feira, tá? Aí eu vou estar colocando no Stories durante o dia, tá bom? Hoje foi a parte 5 do nosso estudo, tá? Um grande abraço para todos vocês que estiveram com a gente aqui. Dona Maria José dos Anjos, né? Dona Verina, seu Júlio, um monte de pessoas, né? Que estiveram aqui com a gente aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. E os que vão assistir ainda, que vai ficar gravado, Dona Isabel, Salustiano, vários com vocês aqui, tá? A Dona Andréia, né? A Dona Déia Costa, acho que é aqui do Itaim, né? Dona Lisete, Dona Cristina Kabilac, né? Que é ali do Jardim Maia, Dona Lisete também, e tantos outros, tá? Se eu esqueci o nome de alguém, vai desculpando, tá bom? Ó, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe, fica na paz, compartilhe essa live com quem você quiser, quem você puder, tá? O nosso intuito aqui é exaltar a palavra de Deus e que ela esteja no nosso coração, tá? Porque é ela que vai salvar a gente, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, uma boa noite, um bom descanso, em nome de Jesus. Deus abençoe.